Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui especial aqui no podcast da mineração e dessa vez em promoção ao evento Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos, esse ano de 2024, organizado pelo IBRAM, que vai ocorrer aí nos dias 7 e 8 de maio de 2024, lá em Brasília, Distrito Federal, né? Como eu falei que a organização é do IBRAM, nós aqui do podcast da mineração temos a honra de ser parceiro de mídia nesse evento. Estamos aqui criando esse podcast especial. Eu estou aqui com a presença de Júlio. Júlio, sempre um prazer conversar com você, meu amigo. Obrigado, João. Perfeito. Pessoal, Júlio César Neri, ele é diretor de sustentabilidade do IBRAM, é engenheiro de Minas formado aí pela UFMG, possui décadas de experiência na área de meio ambiente, planejamento e operações de diversas mineradoras, trabalhou também aí vários anos como cargo de gerente geral e planejamento, superintendente também, tá certo? E possui aí notável saber aí no campo mineral. E a gente vai conversar aqui sobre esse principal assunto, né, do evento, que é o minerais críticos e estratégicos. Júlio, por que os minerais são chamados de críticos e estratégicos? Estas classificações, né, elas começaram aí na década de 30, principalmente nos Estados Unidos, né, e Europa, colocando aí materiais que eram importantes para a segurança nacional nos países, né? E isso foi evoluindo ao longo do tempo, e hoje a gente chegou nessa definição de minerais críticos, e a maioria dos países está trabalhando hoje com a questão da transição energética, colocando que esses minerais críticos são aqueles necessários para a transição energética. Essa economia de baixo carbono que a gente tanto deseja e tanto trabalha para que se consiga aí ter essa redução necessária para atender aí as metas de que a elevação da temperatura não passe aí de 1,5 grau, né? Então, é a questão climática que está principalmente influenciando nessa definição dos minerais críticos hoje. Os estratégicos são aqueles que são fundamentais para a balança comercial, né, dos países. Então, cada país vai ter um mineral em especial, ou mais de um, que sejam fundamental para eles, seja na questão da exportação, seja na questão da importação, né? Então, por exemplo, se a gente tomasse como premissa, né, o valor do mineral ferro, dos minérios de ferro, para a importância na balança comercial brasileira da exportação, certamente o ferro seria um mineral estratégico para a gente, né? Certamente o ferro é um material estratégico para a gente. Mas o conceito que a gente está usando, principalmente para o seminário, é que o estratégico é ligado à balança comercial, mas na questão do agro, né? Então, nós temos uma balança comercial onde o agro é o dominante, não podemos nunca desprezar o efeito do minério de ferro e dos minerais em geral, porque a mineração aí contribuiu aí com o equivalente a mais de 30% do saldo da balança comercial brasileira em 2023, né? Mas o agronegócio é, assim, com uma predominância muito forte, o principal produto da pauta de exportação brasileira. E ele depende fundamentalmente de insumos importados, principalmente os fertilizantes químicos importados, né? E aí, notadamente, a gente cita muito o potássio, né, e o enxofre. Hoje a gente depende de 95% do insumo potássio para a agricultura, né, para a agricultura de grande produtividade, para o agronegócio. 95% dele é importado. Então, a gente precisa fazer algo no Brasil para reduzir essa dependência. Então, nós ligamos hoje o conceito dos minerais estratégicos no Brasil muito a essa questão dos fertilizantes. Muito interessante, Júlio. Na sua visão, né, quais são os principais minerais críticos estratégicos procurados atualmente e qual a sua importância? Bom, o mineral estratégico, então, eu já citei aqui, que são principalmente o potássio e o fósforo, né, que são importados e tem nós temos uma grande dependência externa desses minerais. E os críticos são esses ligados, então, à transição energética e também, muitas vezes, tem
a gente vê que eles recebem o nome de minerais de bateria, coisa parecida, né? Que são aqueles necessários para a gente poder desenvolver nos critérios de mobilidade, né, a questão aí do armazenamento das energias, né, das diferentes formas de energia. E para a fabricação de baterias, né, a gente tem como minerais importantes o lítio, o cobalto, o níquel, né, o vanádio, o nióbio, né, são todos esses minerais importantes para a fabricação de baterias, sejam elas de pequenas capacidades, como as que a gente usa nos nossos celulares, computadores e tudo mais, né? Baterias de maior porte, como usada, por exemplo, nos carros elétricos, né? E hoje a gente já assiste desenvolvimento de baterias para ônibus e caminhões, ou seja, baterias de carga muito maior, e até para pequenas cidades, né? Assim, a gente tem projetos aí de desenvolvimento de baterias de vanádio para capacidades de armazenamento aí da ordem de 100 megawatt-hora, né? Então, uma coisa, 100 megawatts, né? Então, já é uma potência bem mais alta e que seria para ter manutenção de pequenas cidades nisso, né? Então, são esses aí os principais minerais críticos, né? E a gente também não pode nunca esquecer do cobre, né? Porque toda fiação elétrica é baseada em cobre. Existem outros, né? A gente sempre pode citar outros. Você não faz um circuito eletrônico sem a presença das terras raras, né? Você não faz o circuito eletrônico sem a presença do ouro, né? Que é muito importante pela característica dele, que ele não oxida, né? Então ele mantém aí a conectividade nos aparelhos no nível muito alto. Então são mais ou menos esses os minerais que a gente chama de crítico. É muito interessante. Júlio, você acredita, então, que o Brasil é um player competitivo a nível mundial em minerais críticos e estratégicos? Eu acho que a gente tem o potencial para ser, né? Nós temos o potencial para ser um player importante nisso. Nós não somos, né, o principal produtor de muitos desses minerais, somos o principal produtor, sim, no nióbio, né? A gente tem a liderança aí no mundo em termos de produção, mas nós temos condições, sim, de assumir uma posição de destaque em muitos desses minerais, como, por exemplo, o lítio, né? A gente sabe que o custo de operação num salar é menor, então o lítio produzido pela base do sal, né, como, por exemplo, o caso de Bolívia, Argentina e Chile, que tem reservas imensas desse material, ele tem um custo mais baixo, mas tem também um conteúdo de impurezas mais alto, então ele exige um custo de refino mais alto. Nesse ponto, o lítio nosso, que vem de rochas duras, ele tem menos impurezas, então ele é mais competitivo. Então, por isso, a gente assiste aí a esse desenvolvimento de muitos projetos de lítio no Brasil. Então, nós temos, sim, condição de sermos um player significativo nesse mercado dos minerais de transição, né? E também temos o nióbio, temos potencial para a produção de cobre no Brasil, né? Então, sim, nós temos condição de ser um player significativo nos minerais estratégicos. Incrível. Realmente, o Brasil possui, todos esses minerais que você falou, né? Possui muitas reservas, um potencial muito grande, né? E precisa bastante de desenvolvimento, principalmente tecnologias, que é para a gente não ficar tão refém assim da transformação, né? Fecharmos toda essa cadeia. Precisamos, né? Isso aí é importante que você citou, né? Porque existe uma janela de oportunidade que se abriu agora para esses minerais críticos, né? Então, o que a gente chama de janela de oportunidade? A economia, ela passa por fases onde você tem a oportunidade de colocar um produto no mercado, né? E se você não faz, alguém vai fazer, e aí, quando você quiser fazer, o espaço já estará ocupado, fica mais difícil, né? Então, no caso dos minerais críticos, né, exemplificando aqui o lítio, nós temos condições aí de desenvolver aí uma boa condição de fomento aí à industrialização do lítio, né, seja ele para exportação como o óxido, né, o spodumene, seja ele como um produto mais elaborado, né, que já temos empresas no Brasil que dominam essa cadeia de produção dos
hidróxidos e carbonato de lítio para bateria, né? Então, é fundamental que a gente crie, né, uma política econômica que fomente o desenvolvimento de uma industrialização desse tipo, para que a gente seja também um partícipe, né, na economia, nesses mercados aí de produtos mais elaborados. Sobre os países, né, quando eu disse que a gente desenvolveu aí uma pesquisa sobre como está, né, a legislação em diversos países, nós dividimos esse trabalho entre aqueles que são os fornecedores desses materiais, né, e aí a gente tem, por exemplo, na América do Sul, a Argentina, o Chile e a Bolívia, que eu já citei aqui como locais onde você tem grandes reservas aí, principalmente do lítio, né? O Chile também é o maior produtor mundial de cobre, então você tem esse mineral lá também. Então nós desenvolvemos esse cenário para esses 3 países aqui na América do Sul, né? Outros países que são grandes fornecedores são o Canadá, que é um país de uma importância mineira muito grande para quase todos os minerais, e a Austrália. Então, eu citaria como esses como os países onde a gente desenvolveu a pesquisa para os países fornecedores. Nós temos países que são fornecedores, que são produtores e consumidores, como, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, né? Nós temos uma boa produção e eles são grandes consumidores desse mineral, também foi mapeado. Nós temos um país produtor, que é a China, e um país que é um grande consumidor, né? A China faz os 2 papéis. Então, trabalhamos também com a China. Um país que é produtor e está crescendo muito como consumidor é a Índia, né? E também a gente levantou questões ligadas à própria Índia. E temos países que são importadores desse produto, né, que são grandes consumidores, como, por exemplo, o Japão, como, por exemplo, a Europa, né, o Reino Unido, né, e a comunidade europeia em geral, que já até tem trabalhado muito essa questão aí dos minerais críticos para a economia local deles, né, e também os países que são do norte da Europa, Finlândia, Suécia, né, que são países que têm uma indústria eletrônica bem avançada e que são também importadores desse produto. Então, basicamente, são esses os países que a gente está trabalhando. Exatamente. A gente como eu escutei o presidente da FIENG falando, né? Somos uma Ferrari e temos toda a possibilidade aí de acelerar. Basta a condição para que consiga ser feito, né? Basta ter a pista. Exatamente, basta ter a pista. E, Júlio, de acordo ao seminário, né, que está sendo promovido aí pelo IBRAM, que é Minerais Críticos e Estratégicos, o que é que se pode esperar nessa temática, diante de tudo que você falou até agora? O grande objetivo deste seminário, a gente desenvolveu um trabalho com o CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral do Rio de Janeiro, né, que é um centro nacional, um centro de excelência em tecnologia de mineral. Nós desenvolvemos um trabalho onde nós vamos apresentar aí um roadmap desses minerais, mostrando onde estão as reservas deles, né, como está a produção deles, seja em relação ao Brasil, seja em relação ao mundo, os principais usos desses minerais, né, e as rotas tecnológicas que você usa para fazer a concentração desses minérios e sua disponibilização para o mercado, né. Nós também desenvolvemos um trabalho que será apresentado lá de qual seria, assim, o status atual da legislação brasileira em relação a esses minerais, né? Como a gente está, né? Por que a gente faz isso, né? A gente precisa saber para onde a gente tem que ir, né? E isso é importante a gente saber o status atual de como está as políticas para esses minerais críticos e estratégicos no Brasil. Então, desenvolvemos esse mapeamento. E também fizemos um estudo de ver como estão essas políticas nos outros países, né? Principalmente naqueles países mais importantes para esse tipo de comércio. E vamos apresentar isso lá. Daí, né, dessa conjunção de fatores, nós, então, desenvolvemos algumas propostas de fundamentos para o que seria uma política pública para esses minerais no Brasil, que a gente quer oferecer aí, então, para o governo e para o Congresso Nacional para discussão, né? E também para
o setor de mineração no Brasil, né? Então, o que a gente pretende com isso é ter esses fundamentos, porque a gente sabe que existem políticas no Brasil para esses minerais, né? Mas a gente pode aprimorar em alguns pontos essa política, e essa nossa sugestão será, então, levar esses fundamentos, né, que possam subsidiar uma discussão aí sobre política pública para esses minerais, né? A política pública é uma função de governo, é uma função de Estado, né, a ser desenvolvida pelo Congresso Nacional e pelo, principalmente, Ministério das Minas e Energia, Ministério de Indústria e Comércio, mas a gente entende que a gente precisa, como setor de mineração, dar a nossa contribuição, que é fornecer, então, esses fundamentos aí que podem, né, ajudar na subsidiar esse trabalho. Na questão dos minerais estratégicos, né, aplicados à indústria alimentar, né, o que você teria a nos dizer? Essa é a questão que a gente chama de segurança alimentar, né? Nós temos uma segurança mineral, que é uma base de insumos para a indústria, né? Que aí nesse caso entra aí os minerais estratégicos, críticos, né? E temos essa questão aí da segurança alimentar, que é garantir que nós tenhamos alimento à mesa para todo mundo, né? Todo mundo que a gente fala, não só a população brasileira, que é a mais importante, mas também a população mundial. Temos aí projeções de população chegando até 10 bilhões de habitantes aí no 2050, né? Ou seja, um crescimento significativo em relação aos 8 que a gente já tem hoje, que já é um número bem grande. E nisso, né, vem a questão dos minerais estratégicos, porque é fundamental que a gente tenha um fornecimento regular de fertilizantes para que a gente consiga as produções que a gente precisa fazer, tá? E, nesse caso, né, esse desenvolvimento do mineral potássio no Brasil, ele é extremamente importante para que a gente reduza essa dependência externa. Vamos lembrar só que a Europa definiu que elas não querem que mais de 65% de algum mineral que seja considerado crítico, né, tenha o seu fornecimento vindo de um só país. No Brasil, a gente tem 95% do nosso potássio vindo do exterior, né? Então, é algo que a gente tem que se preocupar se a gente quer ter, né, um setor agro com a eficiência, com a inovação, com a importância que ele tem para a nossa economia e também para que a gente possa garantir que o alimento vai chegar à mesa de todos os brasileiros e brasileiras, né, e também da população mundial, né? Então, são esses os principais pontos para essa questão da segurança alimentar. Realmente é muito importante, né, a discussão sobre essa temática. E nós estamos vendo que serão 2 dias de evento, né? Dia Sim. 7 e 8 de maio, lá das 8, ou melhor, das 9 às 19 horas, lá em Brasília. E terão diversas palestras, né? E, Júlio, na sua visão, o que é que os inscritos podem esperar desse grandioso seminário? O que eles podem esperar desse seminário é uma grande discussão sobre essa questão de política pública para esses minerais, né? O que precisa ser feito para a gente poder agregar valor na cadeia desses minerais, né? Na cadeia de valor desses minerais, o que pode ser feito na nossa visão, né, para incrementar aí a pesquisa mineral desses minérios críticos e estratégicos, né? E também na implantação de projetos para sua mineração, né? Então, são fatores que é o que a gente pretende, então, discutir no evento, principalmente ligado a essa questão das políticas públicas. Júlio, chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, o evento, né, vai contar, ao final dele, com a elaboração de um white paper, né, que é um documento que tem uma análise aprofundada sobre o assunto, né? O que você pode dizer para a gente sobre a criação desse documento? Eu creio que ele vai ser um documento bem importante, porque ele vai trazer, então, essas informações que eu citei aqui, né? Ele vai detalhar aí o que é esse mapa da situação atual brasileira em relação a esses minerais, né? Ele vai trazer uma descrição, vamos dizer, bem detalhada aí do que a gente tem hoje de leis, regulações e políticas para esses minerais aqui no Brasil. Ele vai trazer esse benchmark mundial de como que está esses
países que eu citei aqui, como que eles se colocam e como eles estão se posicionando nesse mercado, sejam eles produtores ou importadores, né? Então, cada um deles tem a sua própria política, que nós vamos também apresentar nesse trabalho. Essa questão do roadmap sobre esses produtos, né, que a gente vai, então, colocar ali as principais informações, esse documento vai se tornar certamente uma fonte de consulta para quem quiser, por exemplo, saber onde temos reserva de lítio, quanto a gente está produzindo de lítio, né, como que a gente pode trabalhar esse assunto, quais as tecnologias que se usa para fazer, então, a produção do lítio, né? Então, ele vai ser um documento bem completo em relação a esses minerais todos, né, tanto críticos quanto os estratégicos que eu citei. Vai ter um retrato bem atual, seja do Brasil, seja do mundo, em relação a eles. E a gente quer que esse documento vire essa fonte de consulta. Além dele, né, nós vamos lançar também esses fundamentos para uma política pública em relação a esses minerais. A gente pretende fazer isso, né, a gente pretende, depois disso, fazendo um evento, né, juntamente com a Frente Parlamentar, e levar essa proposta ao Congresso Nacional, né. Então, nós teremos, então, esses documentos em relação aos minerais críticos e estratégicos. Perfeito. Júlio, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes já estão sentindo que vão encontrar muito conhecimento nesse evento que está sendo organizado pelo IBRAM. Novamente, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, né? E espero todos lá no nosso evento, lá em Brasília, nos dias 7 e 8 de maio. Exatamente. Lembrando, como o Júlio já falou, o Seminário Internacional de Minerais Críticos Estratégicos serão entre os dias 7 e 8 de maio, das 9 às 19 horas, lá no Kubitschek Plaza, em Brasília, Distrito Federal, evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, e tem como apoiador de mídia nós do podcast da mineração. Muito obrigado, Júlio, muito obrigado a todos. E lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até o evento. Até o evento. Muito obrigado, gente. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.